Fala, minha galera, SOS História, Professor Pedro Riciopo, com mais um vídeo aqui no YouTube para vocês. E hoje, se você quiser saber tudo sobre a Constituição de 1934, na nossa série As Constituições do Brasil, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu te garanto que vai valer a pena. Eu te garanto que você vai sair daqui sem dúvidas. Mas antes, você já sabe, né? A nossa vinheta de sempre maravilhosa. Pode vir, produção, chama a vinheta! Galera, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, esse momento é muito importante. Por quê? Porque nós estamos numa meta, a meta dos 1000 inscritos, e precisamos da sua ajuda. Sim, você faz parte desse processo. E se você também não segue a gente nas nossas redes sociais, segue lá no Instagram, no TikTok, porque estamos desenvolvendo um trabalho maravilhoso por lá. Além disso, ativa o sininho para saber quando os vídeos novos vão estar entrando. Curte esse vídeo também, porque não vai te custar nada. E lembrando que nós temos um canal no Telegram, estamos disponibilizando material gratuito por lá, 3 vezes na semana, lista de exercícios, tudo para ajudar você rumo à sua aprovação. Se você quiser tirar print desse quadro maravilhoso de Constituição de 1934, ó, que eu caprichei para você, você pode tirar um print, mas você já sabe, né? Naquele esquema, produção, solta aquele swing, produção, aquele swing. Pra pagar, só vai dar eu e você no segundo andar. Pode banana e amendoim, hoje eu tô a fim de caprichar. Em 3 de maio de 1933, baseado no Código Eleitoral de 1932, era eleita ali, formada a Assembleia Constituinte, que seria implementada em novembro de 1933 desse mesmo ano. Para quê? Para elaborar a nova Carta Constitucional do Brasil. E aí é interessante você entender esse contexto da Constituição de 1934, porque uma nova Constituição é criada, por que está acontecendo tudo isso. É válido ressaltar que a Constituição de 1934 é uma Constituição promulgada, ou seja, diferente da Constituição de 1824, que foi imposta, ela, assim como a de 1891, ela era promulgada. E lembrando que ela era a 3ª Constituição da história do Brasil e a 2ª Constituição do Brasil República, beleza? Do período ali que o Brasil passa a viver uma república. Mas vamos entender o contexto. Por que está acontecendo tudo isso aqui? Por que nós temos essa Constituição? Você sabe, se você não sabe, não tem problema, que em 1930, Getúlio Dornelles Vargas estava chegando à presidência, se tornava presidente por meio de uma revolução, a chamada Revolução de 1930. E nessa revolução, Getúlio Vargas entra no poder e vai logo extinguir a Constituição vigente, que era a Constituição de 1891. Também vai centralizar o poder, colocando tenentes ali como interventores federais, uma política de centralização, e isso começa a incomodar parte dos setores políticos que estavam atuando do Brasil durante a República Oligárquica. E começa um movimento, principalmente a partir de São Paulo, pedindo pela reconstitucionalização do país. Por quê? Porque em 1930 Vargas chega ao poder com o chamado governo provisório, só que nesse governo provisório ele vai extinguir a Constituição. E durante 4 anos, de 1930 a 1934, o Brasil fica sem uma Constituição ali em vigor. Até que tem um movimento chamado Revolução Constitucionalista, ali que vai eclodir em São Paulo, que pedia ali pela autonomia política de São Paulo e também pedia pela reconstitucionalização do país. Muitos vão dizer que esse movimento ele é militarmente derrotado, mas ideologicamente vencedor, porque ele dá força, ele dá coro para aquela nova Constituição ser formada, a Constituição de 1934. E essa Constituição, ela tem algumas modificações quando comparada à Constituição de 1891. Ela é uma Constituição mais completa, mais robusta, mais bem pensada e, diga-se de passagem, é a Constituição mais breve da história do Brasil. É a Constituição que dura somente 3 anos, porque nós precisamos lembrar que em 1937 teremos uma nova Constituição, a Constituição de 1937 do Estado Novo, a chamada Polaca. Essa Constituição determinava que o primeiro presidente ele seria eleito indiretamente.
Então, o primeiro presidente, ele não seria eleito pelo povo, e o presidente escolhido ali vai ser Getúlio Vargas. É interessante a gente perceber que durante toda a era Vargas, Getúlio nunca foi escolhido pelo povo, porque ele chega por meio de uma revolução, tirando Washington Luiz, depois é eleito indiretamente e depois dá um golpe, iniciando o Estado Novo. Ou seja, ele nunca foi escolhido pelo povo e ainda assim muitos tiveram muito apreço e admiração pelo presidente Getúlio Vargas. É válido ressaltar que esse primeiro presidente seria, como eu disse, eleito indiretamente, ou seja, o povo não o escolheria. E uma grande diferença aí para a Constituição de 1891, por exemplo, o sufrágio ele é universal, e você já sabe que ele também era universal na Constituição de 1891. Só que o voto, ele também é direto, só que diferente da Constituição de 1891. Agora, a de 1934 determinava que o voto ele era secreto, ou seja, as pessoas não veriam em quem você estava votando. E o que isso possibilita? Na verdade, isso possibilita o fim da dominação política exercida pelos coronéis, ou seja, o coronelismo vai perdendo cada vez mais força, cada vez mais espaço naquele cenário político brasileiro, cada vez mais enfraquecido. Além disso, a política dos governadores que vai ser implementada durante toda a República também perde força. E lembrando que o presidente ele era escolhido por maioria dos votos. Além disso, o legislativo continua sendo bicameral. Você sabe que nós temos ali Câmara dos Deputados e os senadores sendo escolhidos também, os dois continuam permanecendo ali nesse sistema bicameral. Uma grande diferença dessa Constituição também é que o ensino ele se torna parte do governo de Getúlio Vargas. O que antes não era função do governo, agora se torna função do governo. O ensino primário ele é estabelecido como ensino gratuito e como ensino obrigatório, ou seja, as crianças precisariam estar matriculadas em escolas. Agora era uma obrigatoriedade, você não tinha escolha, diferente da Constituição de 1891, que não visava, não se atentava para esses questionamentos. Outra coisa é que o mandato para presidente ele era de 4 anos, beleza? Também era de 4 anos anteriormente e sem reeleição, ou seja, o presidente eleito não poderia se reeleger. Portanto, se Getúlio Vargas foi eleito aqui em 1934, em 1938, quando acabaria, ele não poderia ser reeleito. Outra coisa que vai ser criada é a justiça eleitoral e a justiça do trabalho, além da justiça militar que também é criada. Essa justiça do trabalho, em 1934, começa a garantir direitos sociais aos trabalhadores que nunca foram atendidos nos governos anteriores. Lembrando que Washington Luiz dizia que os direitos, as reivindicações trabalhistas eram caso de polícia. E agora Getúlio Vargas estava atendendo a essas necessidades, a esses direitos sociais, garantindo esses direitos aos operários, visando fortalecer a imagem de Vargas aos poucos com a ideia de trabalhismo. Isso se fortalece ainda mais para frente, mas ele começa a trabalhar essa ideia. Não porque Vargas era bonzinho, porque ele estava visando atender às necessidades do povo, mas sim para dialogar com o povo e atrair esse povo para perto dele, impedindo qualquer tipo de greve, qualquer tipo de reivindicação contra os direitos sociais. É óbvio que a longo prazo isso não vai impedir, algumas reivindicações vão ocorrer e podemos falar disso mais para frente. Um grande marco da Constituição de 1934 é que o voto feminino vai ser estabelecido. Voto feminino, ou seja, agora as mulheres, por meio da lei, na letra da lei, poderiam votar. Lembrando que a Constituição de 1891 não restringia as mulheres, mas também não dizia que elas poderiam votar. E a Constituição de 1964 já concede esse direito às mulheres. Só que esse voto feminino ainda não é um voto equiparado aos homens. As mulheres, para votar aqui, elas precisariam ter renda. Só a longo prazo, basicamente, só na década de 60, que o voto feminino se equipara ao voto masculino. Também, nesse contexto aqui, Vargas ele vai ter um grande questionamento com a entrada de imigrantes. Por exemplo, vai proibir a entrada de japoneses, vai tentar restringir a presença de estrangeiros em uma mesma região. E nas empresas, Vargas também restringia. As empresas tinham que manter, no mínimo, 2/3 dos empregados sendo
brasileiros. Outra grande coisa que vai acontecer, além, né, da criação dos ministérios, como nós falamos, o Ministério do Trabalho, o Ministério da Educação, coisas que nunca anteriormente tinham sido criadas, é a criação do mandato de segurança. Ou seja, isso garantia a segurança de qualquer pessoa a ações arbitrárias de qualquer autoridade. Beleza? Então, teria que ter um mandado de segurança para cumprir determinadas afirmações do tipo, por que você vai fazer isso? Isso garantia a proteção a qualquer tipo de pessoa. A Constituição de 1934, de todo aquele contexto da América, é uma das mais completas, gente. É uma das mais completas e é uma das que dura menos tempo na história do Brasil. Apesar de durar menos tempo, apesar de não ser revisitada, de não ser revisada, apesar de não ser emendada, ela, né, vai ser rasgada pela Constituição de 1937, a polaca, mas ela irradia para outros contextos, como por exemplo, ela vai reviver ali em 1946, porque a Constituição de 1946, do governo de Eurico Gaspar Dutra, é muito parecida e muito baseada na Constituição de 1934. Se você gostou desse vídeo, curte esse vídeo, ativa o sininho, se inscreve no canal, beleza, minha galera? Tamo junto, um abraço!